Eu sei o que vocês pensam, que é a história clichê da casa antiga, do ruído no sótão, do fantasma preso no assoalho. Mas eu juro, pelo medo visceral que ainda me consome e pela tela do meu celular que vibra agora com o arquivo de áudio aberto, que isso é diferente. Não foi um ruído de cano, nem o vento soprando a janela. Foi algo vivo, foi algo úmido, lento e com peso. E ele estava, todas as noites, a apenas 15 centímetros do meu rosto, separado apenas por um colchão fino e a estrutura oca de uma cama de metal. Eu gravei. Está salvo. A prova está aqui. E agora que eu escutei, agora que eu amplifiquei e filtrei o ruído branco do ambiente, a verdade é que eu me sinto mais aterrorizado do que antes, quando era apenas uma dúvida irritante varrendo as madrugadas. Eu sei o que escutei. E a pior parte é o ritmo, a cadência lenta e perfeitamente regular, como se o que estivesse ali embaixo não tivesse pressa alguma, ou como se o tempo não tivesse qualquer significado para aquilo. Não era uma respiração superficial, dessas que a gente mal ouve quando dorme. Era profunda, era pulmonar, era a inalação e exalação forçada de algo que precisava de muito ar. Eu aluguei este apartamento em Parelheiros, um subúrbio esquecido, há cerca de 6 meses. É um prédio antigo, de tijolos escuros, com cheiro permanente de mofo e água parada. O tipo de lugar que as pessoas que trabalham remotamente e preferem a reclusão acabam encontrando. Eu me encaixava perfeitamente nesse perfil, quieto, reservado, buscando paz e silêncio para me concentrar no meu trabalho de programação. A solidão era um bônus, não um defeito. Eu me sentia seguro na minha pequena caixa de cimento, no 3º andar, com a porta trancada por dentro. Os primeiros meses foram previsíveis. Rangidos de portas, o barulho do elevador subindo, os vizinhos de cima brigando em volumes absurdos. Ruídos urbanos normais que se tornam parte do seu mapa mental. Eu os filtrei, aprendi a ignorá-los. Mas há pouco mais de 3 semanas começou o problema real. Não era alto, era o oposto, era sutil, insistente e exigia o silêncio absoluto para ser notado. Começava sempre depois das 3 da manhã. Eu costumo ter um sono leve, então qualquer interrupção me acorda. Eu acordava e o quarto estava escuro e frio, a única luz vindo do display do ar-condicionado. E então eu ouvia. No começo, eu pensava que era meu próprio corpo. Talvez minha respiração estivesse ecoando na estrutura da cama de metal. Eu prendia o ar, esperava, contava até 20, até que meus pulmões começassem a queimar. E quando eu liberava o ar, era inevitável. A inalação voltava. Não a minha, era um som que vinha de baixo. Não do chão abaixo do meu andar, mas literalmente debaixo da minha cama. Um som baixo, mas com uma ressonância que fazia vibrar levemente o estrado de metal. Whoosh. Longo, molhado, profundo. Na primeira noite em que eu tive certeza, o pânico me paralisou. Eu estava deitado de barriga para cima, olhos arregalados no teto que eu mal conseguia distinguir na escuridão opressiva. O som parecia a respiração pesada de um animal muito grande, talvez um boi ou algo aquático, mas contido em um espaço minúsculo. Aquela noite, eu não me mexi. Fiquei congelado até que o sol viesse e o som, previsivelmente, desaparecesse com a primeira claridade. O ciclo se repetiu. Todas as noites. Eu cheguei a um ponto onde não conseguia mais dormir. Eu esperava. Eu deitava na cama às 11 da noite, na esperança de enganar o meu cérebro, mas a expectativa do ruído era um alarme biológico que me mantinha tenso. E, pontualmente, entre 3 e 4 da manhã, ele começava. Eu tentei a lógica, tentei argumentar com o medo. Que bicho poderia se esconder ali? O prédio é infestado de ratos, mas ratos não respiram assim. Não fazem esse som pesado, esse volume de ar. Que gato, que cachorro! Eu moro no 3º andar e não há janelas abertas próximas ao chão. Eu verifiquei o forro,
a integridade do piso de madeira laminada. Não havia buracos, não havia fendas visíveis. Era uma laje de concreto por baixo daquele piso. O que me aterrorizava era a consciência que o som demonstrava. Se eu tossia, parava. Se eu virava o corpo na cama, parava. Se eu esticava o pé e o deixava cair no chão, o mais silenciosamente possível, ele parava imediatamente, como se tivesse sido alertado. Ele estava esperando. Ele estava me ouvindo. Eu comecei a desenvolver padrões de comportamento obsessivos. Levantei a cama de metal e inspecionei o vão. É um espaço apertado, de uns 30 centímetros de altura. Passei o flash da lanterna. Poeira, algumas caixas de sapatos velhas, nada mais. Eu cheguei a passar a mão no chão, procurando por qualquer irregularidade, qualquer rachadura que pudesse levar a um duto de ventilação esquecido ou a uma área de serviço. Nada. O chão estava frio e sólido, mas à noite a coisa voltava. Eu me deitava sabendo que ele voltaria. Eu sentia, de alguma forma, o peso sutil do ar sendo sugado para debaixo do meu corpo. O desespero me levou a medidas extremas. Eu precisava de prova. Não para os outros, para mim. Eu estava à beira de um colapso, mal conseguia trabalhar, e a linha entre a realidade e a psicose estava se apagando. Eu precisava saber se o som vinha de dentro da minha cabeça ou debaixo da estrutura de metal que me sustentava. Eu gastei todo o meu dinheiro restante em um gravador digital de alta sensibilidade e um pequeno microfone de lapela profissional. A estratégia era simples, mas arriscada. Eu tinha que posicionar o microfone o mais perto possível do chão, mas de uma forma que o ato de deitá-lo não alertasse a coisa. Passei a tarde inteira do último sábado organizando a armadilha. Colei o microfone na lateral do estrado da cama, voltado para baixo, na parte mais próxima da cabeceira, a área onde o som parecia mais concentrado. Camuflei o cabo, que descia e se conectava ao gravador, que eu mantive escondido dentro da minha gaveta de meias, no criado mudo. A gaveta estava ligeiramente aberta, o gravador em modo de gravação ativada por voz, ou Vox. Isso era crucial. Se ele ficasse gravando 24 horas, a bateria morreria antes da madrugada, e o arquivo seria grande demais e irrelevante. Eu me deitei naquela noite sentindo uma tensão elétrica percorrer meu corpo. Eu sabia que havia algo lá. Mas agora eu estava, de certa forma, provocando. Estava invadindo a privacidade daquela coisa, documentando sua presença. Eu dormi por poucas horas, um sono irregular e interrompido por pesadelos de escuridão e água. Acordei com a sensação usual de pressão no peito, o relógio marcando 3h17 da manhã. Eu estava rígido, os lençóis de algodão grudados em mim. E lá estava. Lento, molhado, profundo. Eu não me mexi. Eu não respirei. Minha própria respiração era um ruído ensurdecedor que eu temia que estragasse a gravação. Eu fiquei ali, sentindo a vibração tênue do estrado contra minhas costas, cada inalação e exalação da coisa se tornando mais clara, mais definida. Era um som de esforço, como se a coisa estivesse exaurida, ou como se o ar fosse denso, pesado, difícil de puxar. Eu comecei a ouvir detalhes que minha mente, em pânico, havia filtrado antes. Não era apenas ar. Havia um som úmido no final de cada expiração, um tipo de gorgolejo sutil, como se a criatura tivesse muco ou água nos pulmões. Ou talvez, e essa ideia me gelou o sangue, como se estivesse engasgando ligeiramente com a poeira do chão. O terror não me permitia me mover para apertar o botão de parar a gravação. Eu tinha que esperar. Eu tinha que ter a gravação completa. Eu esperei mais de 40 minutos, deitado no escuro absoluto, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, sabendo que eu estava a centímetros de distância de algo que se movia e respirava na escuridão. Nesse ponto, o ruído mudou. Houve um intervalo mais longo que o normal. Quase 1 minuto de silêncio absoluto. Eu achei que havia acabado,
que eu havia falhado na gravação, que ele havia me detectado. Mas então veio o som que solidificou meu pânico e o transformou em pavor absoluto. Não era respiração, era um arrastar, um som áspero de algo pesado e úmido sendo deslocado no chão. Um movimento lento, cauteloso, que durou uns 5 segundos. O som parou e a respiração recomeçou, mas não debaixo da cabeceira. Agora, o whoosh-hoo vinha do centro da cama, literalmente debaixo do meu abdômen. Aquilo não era um inseto, não era um rato, não era um cano rachado. Isso era algo que se movia com intenção, que sentia o meu peso sobre ele. Eu não aguentei mais. Com um grito abafado que soou mais como um guincho, eu me joguei para fora da cama, aterrissando de forma desajeitada no chão frio, tropeçando para longe do estrado. Eu acendi todas as luzes do quarto de uma vez, os olhos ardendo com a luz repentina. A cama estava lá, vazia por baixo, coberta de poeira e com as caixas de sapato no lugar. Mas o silêncio que se seguiu não era o silêncio de ausência, era um silêncio de observação. Aquele silêncio que só ocorre quando a ameaça sabe que foi descoberta e agora está esperando pelo próximo movimento. Eu não voltei a fechar os olhos. Esperei o sol nascer, vestido e pronto para fugir se necessário. Mal o quarto foi invadido pela luz matinal fraca e cinzenta, eu corri para o criado mudo e puxei o gravador. Minhas mãos tremiam tanto que levei 3 tentativas para apertar o play. O áudio começou com o ruído de fundo da noite, o zunido da eletricidade na tomada, o som distante de um carro. E então o microfone captou o som de mim virando na cama, o chiado do colchão de molas. Silêncio por 10 segundos. E então o áudio que selou o meu destino e a minha sanidade. Ele começou baixo, mas o ganho do gravador o pegou perfeitamente. Ush. O grave era profundo, quase um infrassom que eu podia sentir no estômago através dos fones de ouvido. Eu estava ali, parado no meio do meu quarto, escutando a gravação de 42 minutos da coisa que respirava debaixo do meu corpo. Eu escutei os gorgolejos. Eu escutei o silêncio de alerta. E então eu escutei o arrastar. Foi nesse momento, ouvindo o movimento da gravação, que eu percebi um detalhe aterrorizante que eu não havia notado no terror da noite. O som de arrastar não era apenas fricção. No final do movimento, houve um clique muito rápido, um som seco. Como se alguma estrutura dura, tivesse batido no estrado da cama e se retraído imediatamente. E então a respiração recomeçou, mais alta, mais perto. E no final da última expiração gravada, havia um ruído novo, um som sutil de fome. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho a menor ideia de como ele chegou ali ou por que ele só respira na escuridão e se esconde na luz. Eu só sei que ele não é humano e que ele não está no andar de baixo. Ele está debaixo de mim e agora ele sabe que eu sei. Este áudio é a única coisa que me impediu de acreditar que estou louco. É o testemunho que estou vivo e acordado, gravado em um formato digital para que não possa ser apagado. Eu não posso mais ficar neste apartamento. O ar parece mais denso. O cheiro de mofo se misturou a um cheiro sutil, metálico, de água salgada ou algo enferrujado que eu nunca havia sentido antes. Eu juro que estou contando a verdade. Esta é a fundação. Eu tenho a prova. E agora, eu preciso que vocês me ajudem a entender o que estou ouvindo. Eu vou colocar o gravador para rodar de novo na próxima parte e vou isolar os sons críticos. O gorgolejo, o arrastar e principalmente aquele clique final que para mim soa como dentes. Eu vou ter que sair daqui esta noite, mas antes de fugir, eu vou tentar um experimento final. E eu preciso que vocês vejam o que aconteceu. Na próxima parte eu vou mostrar o resultado da análise de frequência do áudio e o que aconteceu quando eu tentei, pela primeira e última vez, colocar algo de volta debaixo da cama.
Não percam a parte 2. A prova está aqui, e eu não vou conseguir sobreviver se não a compartilhar. O ar era uma pasta espessa e fria, e o medo não estava mais confinado ao meu peito. Ele havia se espalhado para a ponta dos meus dedos, que agora tremiam incontrolavelmente sobre a tela do meu celular. A gravação. O áudio que eu tinha ouvido repetidas vezes na primeira parte desta noite interminável não era apenas a prova de que algo estava ali. Era a bússola, o mapa e, mais aterrorizante de tudo, o convite. Eu havia gravado a respiração. E agora, a respiração estava respondendo, não mais de forma passiva, mas ativa e orientada. O primeiro gancho desta segunda e última parte é o silêncio que se seguiu à minha última reprodução. Não era o silêncio calmo da madrugada, era o silêncio tenso, pressurizado, de uma criatura que havia percebido a vigilância. O ronco úmido e cavernoso havia parado. De repente, sem transição, a única coisa que eu ouvia era o batimento acelerado e irregular de minhas próprias artérias contra o travesseiro. Eu estava deitado, duro como uma tábua, os músculos das minhas costas contraídos a ponto de dor, recusando-me a ceder à tentação fatal de virar o pescoço. O segundo gancho se manifestou na forma de vibração, não um som, mas uma pressão física. O colchão que me sustentava começou a ceder, não de uma forma lenta e natural de assentamento, mas com uma pressão distinta vinda de baixo, como se a coisa tivesse subitamente apoiado o seu peso corporal contra o estrado. O estrado rangia, um som agudo e metálico que cortava a escuridão. O que quer que estivesse ali era pesado, muito pesado. Contextualização. O quarto estava hermeticamente fechado, a luz da rua bloqueada pela cortina pesada. Eu estava isolado, a última pessoa acordada em um raio de quilômetros, a internet falhando, o sinal do celular quase inexistente. Eu não tinha como chamar ajuda, e a porta estava a meros 4 passos, mas parecia estar a 4 anos-luz de distância. O chão frio, de madeira antiga, estalava a cada pequena mudança de temperatura. Mas estes novos estalos eram diferentes. Eram propositais, lentos, calculados. O cenário era o de um caixão suspenso sobre o predador. O problema-conflito havia se transformado de uma investigação em uma batalha de vontades. Eu tinha a prova. A gravação no celular ainda estava ativa, configurada para gravar ruído ambiente no volume mais alto. Mas agora, o objeto da prova estava ciente de mim, e talvez da própria gravação. A respiração que eu havia capturado era uma assinatura, e agora a criatura estava subindo de volume, parecendo querer invalidar, ou pior, absorver a minha própria presença. Os open loops eram aterrorizantes. O que era o som úmido no final da gravação de partes 1? Eram fluidos ou era a coisa se movendo? E por que a respiração era tão ritmada? Quase como um metrônomo defeituoso, o desenvolvimento começou com a escalada do contato físico, o cheiro. Isso foi um pattern interrupt. Até então, havia sido um horror auditivo e tátil. Agora era olfativo, um odor intenso, fétido, que não se parecia com esgoto ou decomposição animal. Era mineral e biológico ao mesmo tempo, cheirava a metal enferrujado, a terra molhada que nunca viu o sol e a algo que só posso descrever como ozônio podre. Como se o ar estivesse sendo filtrado através de um sistema respiratório que não deveria existir. A pressão aumentou novamente, desta vez no centro exato do meu corpo. O centro do colchão afundou. Eu tive a sensação horrível de que a criatura estava se espremendo, se alongando para tocar o tecido que me separava dela. Eu puxei meus joelhos para o peito, encolhendo-me, minimizando o ponto de contato. Então veio o som que solidificou o terror. Um som de fricção suave, quase inaudível, mas amplificado pelo silêncio do quarto. Era um som de pele, não pele humana.
Imagine o atrito de couro de pergaminho sendo arrastado lentamente sobre a madeira áspera. A coisa estava se movendo, deslizando por baixo. Eu usei o meu celular como escudo mental. Eu não podia acender a tela. A luz seria um farol na escuridão, mas eu sabia que a gravação continuava. Era o meu único ato de desafio. Registrar a minha própria aniquilação. Eu me lembrei da teoria dos lugares negativos que li uma vez em um livro antigo sobre folclore urbano. A ideia de que certas entidades não têm forma própria e apenas preenchem o espaço vazio que lhes é dado. O espaço debaixo da cama era o seu templo, o seu nicho. Mas agora ela não estava contente em ser apenas o negativo. Ela estava se tornando o positivo. O reengajamento aconteceu quando senti o calor. O ar sob a cama, que deveria ser o mais frio do quarto, começou a irradiar uma temperatura corporal incomum, densa e úmida. O meu pijama de algodão começou a ficar levemente úmido nas minhas coxas. Eu percebi que a criatura estava muito perto. Sua respiração, lenta e espaçada, agora envolvia a parte inferior do colchão. E aí veio o sussurro. Não era um sussurro de palavras, mas de som orgânico, o som que eu havia gravado anteriormente. Mas agora ele tinha uma dimensão tridimensional, como se estivesse sendo expelido diretamente através dos buracos de ventilação do colchão. Era o som do ar, sendo forçado através de um tubo molhado e estreito, e ele estava modulando. O ritmo do bafu, bafu começou a acelerar, não de pânico, mas de excitação. A coisa estava se regozijando. Eu precisava de um plano. Eu não podia ficar ali até que ela decidisse rasgar o tecido e me arrastar para baixo. Eu tinha uma única oportunidade para alcançar a porta ou a arma improvisada, um peso de papel pesado que estava na minha escrivaninha. A respiração parou novamente. Desta vez, durou uma eternidade. 5 segundos. 10. 15. O silêncio era tão completo que senti meus ouvidos zumbirem dolorosamente. Era a pausa do caçador antes do bote. O clímax foi imediato e brutal. Com um estalo seco e violento, o tecido fino que cobria a parte de baixo da minha cama, o forro protetor, foi rasgado em um arco irregular. O som foi como um tiro no pequeno quarto. Poeira e fragmentos de tecido caíram sobre o que estava embaixo. E eu vi, não pela luz, mas pela ausência dela. Eu vi a silhueta, e a silhueta era vasta. O que respirava não era um animal, não era um homem deformado, era uma massa, uma mancha de escuridão que absorvia mais luz do que a escuridão ambiente. Quando o forro foi rasgado, a forma se moveu, e o movimento revelou a textura. Era composta de filamentos duros, de um tom cinza claro, quase ossudo, interligados por membranas que pulsavam com um líquido escuro. Não tinha olhos definidos na frente, mas eu senti que estava sendo observado por toda a sua superfície. Sua cabeça, se é que podia ser chamada assim, era larga e plana, como a ponta de uma pá, e estava inclinada para cima, fixada no meu ponto de contato com o colchão. Mas o que me fez gritar internamente, um grito silencioso e paralisante, foi o buraco. O som da respiração não vinha de narinas ou pulmões tradicionais. Vinha de uma abertura circular no centro dessa massa, uma espécie de boca sem dentes, rodeada por anéis concêntricos de carne crua e cinzenta. E foi naquele momento que o loop se fechou. O som úmido que eu havia gravado eram os anéis da boca se abrindo e fechando, forçando o ar para fora. E o ritmo? O ritmo era a coisa tentando se manter viva, tentando extrair oxigênio de um espaço que ela havia esgotado. Eu tinha que fechar a boca dela. Eu tinha que parar o som. Em um ato de desespero puramente primal, e sabendo que a luz do celular me condenaria, eu girei o corpo, jogando as pernas para fora da cama, para o lado oposto da criatura. Eu pulei para a frente, em direção à escrivaninha. Senti a criatura reagir.
O chão vibrou e houve um arrastar violento e rápido vindo de debaixo da cama. Eu ouvi o som de madeira sendo triturada. Eu agarrei o peso de papel, uma esfera de cristal maciço e frio, e me virei. A criatura estava saindo. Ela não rastejava, ela deslizava como uma lesma gigante e blindada, a massa escura se expandindo para preencher a luz fraca que entrava pela fresta da porta. Ela era maior do que eu imaginava, ocupando quase todo o espaço sob a cama e agora invadindo o quarto. Os filamentos ossudos chicoteavam no ar, e o buraco respiratório estava largo, expelindo o cheiro de ozônio com mais força. A respiração acelerou para um ruído frenético, uma sirene biológica. Estava a 1 metro de mim. Eu não pensei, eu apenas reagi ao ruído. O som era a sua vulnerabilidade. Eu lancei o peso de cristal com toda a minha força, não visando a massa, mas o buraco central, a origem do bafo ensurdecedor. O cristal atingiu com um impacto úmido e satisfatório. Houve um som que parecia o esmagamento de cascas de inseto, seguido por um silêncio. Não o silêncio tenso, mas um silêncio absoluto, a remoção instantânea de toda a vibração sonora. A forma escura estremeceu. Não houve sangue, não houve grito, apenas o colapso. A massa começou a desinflar, recuando. Os filamentos murcharam, a cor cinza desapareceu e o objeto se retraiu, como se o corpo fosse feito de fumaça densa, voltando para o espaço escuro debaixo do estrado. Em segundos, havia apenas a escuridão normal debaixo da cama, o tecido rasgado e o odor persistente de metal podre. Eu estava parado, ofegante, o coração ainda disparado, mas o terror agudo havia sido substituído por uma exaustão gelada. Eu não havia matado a coisa, eu havia apenas silenciado-a e forçado-a a se retrair para o seu lugar negativo. A conclusão veio com a realização do que restou. Eu não ousei acender a luz por mais 20 minutos, ouvindo apenas os meus próprios soluços fracos. Quando finalmente o fiz, a cena era de caos. O estrado estava rachado, pedaços de madeira espalhados, e havia uma substância viscosa e transparente onde o peso de papel atingiu. O peso de papel estava no centro do quarto, sem um arranhão, e o celular ainda estava gravando. Eu peguei o aparelho com mãos que ainda tremiam e parei a gravação. O arquivo de áudio tinha 3 horas de duração, e os últimos 5 minutos eram uma sinfonia de terror. O rangido do colchão, o cheiro, o som do tecido rasgando, a respiração frenética e o clímax, o thump úmido do impacto do cristal seguido pelo silêncio sepulcral. A minha vida se resumiu a essa gravação. Eu sobrevivi, mas não ileso. Eu sei o que respira no escuro, e eu sei que ele tem a capacidade de esperar. Eu não durmo mais naquele quarto, nem naquela casa. Vendi a propriedade em tempo recorde, sem mencionar o que encontrei. Mas eu ainda tenho o arquivo de áudio. É a minha única prova, o meu fardo. A coisa não estava apenas respirando, ela estava me atraindo, me estudando através do som, tentando se comunicar. E a última coisa que ouço, quando ouço a gravação agora, não é o bafo úmido, mas o silêncio absoluto que se seguiu ao impacto. É a promessa de retorno. Eu não fechei o loop da criatura, apenas a feri. A história está completa, mas a ameaça permanece suspensa no ar. Eu a gravei, e eu sei que ela está esperando que eu publique isso. Ela sabe que o seu som é a sua isca. Chamada para ação. Eu não posso ser o único a carregar esta verdade. Eu anexei o arquivo de áudio, editado apenas para remover meus próprios ruídos de pânico, a este relato. Ouçam, escutem o que respira no escuro. Se você tem a coragem, encontre o áudio. Procure por respiração subcama final. E me diga, você ouve a mesma coisa que eu ouvi? E mais importante, você ouve algo além da respiração no final? Porque às vezes, quando eu ouço, parece que a coisa está tentando dizer meu nome.